Tem alguma decisão da sua vida que você vem há muito tempo adiando tomar, não é mesmo? Aquela decisão que você sabe que você precisa tomar, mas que você sente aquele frio na barriga só de pensar em tomar decisão. E aí você fica enrolando e o tempo vai passando e aí você deixa de tomar a decisão que pode ser começar a cuidar de si mesma, ou até mesmo sair de um relacionamento, mudar de emprego ou simplesmente parar de viver no automático, né? Pegar aí as rédeas da sua vida. E mesmo sabendo que você precisa fazer, que você precisa decidir, você acaba enrolando e não faz nada. E deixa eu só te contar uma coisa, isso não é preguiça, é procrastinação. E enquanto você não encara de frente a tua procrastinação, você continua sentindo que a sua vida não evolui, não vai pra frente. Você olha aí pra vida da sua amiga, que parece que tá sempre conseguindo fazer tudo que ela quer, e a sua vida parece aí que não vai pra frente, né? E aí os dias passam e você não vê nenhuma mudança na sua vida, e aí você acaba que fica frustrada, triste e continua vivendo todos os seus dias da mesma maneira. Hoje eu quero te ajudar a entender o que está por trás da sua procrastinação. A maioria das pessoas entende ou acha que a procrastinação ou é preguiça ou é falta de motivação, né? Mas na verdade a procrastinação é uma coisa muito maior que isso. Ela é uma resposta emocional a alguma coisa. É o teu cérebro tentando te proteger de algum desconforto. Então a gente procrastina quando ele mexe com algum dos nossos medos, né? O medo de errar, medo de mudar, o medo de não dar conta. São diversas coisas aí que nos levam a procrastinar. Por isso, antes de você se culpar, é importante você entender o que está se passando aí com você, né? O que se passa por trás da tua frase, né? Depois eu faço. Ah, eu vou começar semana que vem e não começa, né? Então, é muito importante você entender o que se passa com você para então você conseguir começar a agir. E aí a procrastinação, ela tá muito ligada com a gente viver no automático, né? Quantas vezes aí que você já sentiu que todos os seus dias se repetem, né? Você acorda, trabalha, volta para casa, dorme e aí inicia mais um dia e assim vai indo. E tudo parece igual, tudo parece sempre a mesma coisa e nada muda, né? Então, quando a gente vive no automático, a gente está facilitando a procrastinação na nossa vida. Quando a rotina toma conta, né, de todas as suas decisões que são importantes, e aí a gente acaba empurrando tudo para depois, né? A gente não faz nada quando deve ser feito e deixa sempre para depois. E quando a gente vai empurrando aí com a barriga, vai deixando para depois, é uma forma de você deixar a vida te levar, né? Em vez de você assumir aí as rédeas da sua vida, você vai se deixando, né? E aí um exemplo que eu acredito que com todas as pessoas é um ótimo exemplo, né? Ah, vou começar a fazer exercício físico. Tenho certeza que você já passou por isso, porque eu já passei. Um tempo atrás, né, antes de ser um hábito pra mim, eu dizia, ah, eu vou começar a fazer. Eu ia lá, fazia um dia e depois não fazia mais, né? Ou então eu dizia, ah, eu vou começar na segunda-feira. E aí, segunda-feira, eu cansado do trabalho, o que eu fazia? Eu não fazia o exercício. Então a gente larga tudo e a gente deixa de viver, deixa de ser aquela pessoa que a gente quer ser. Essa semana que passou, eu tava assistindo o spin-off do The Walking Dead, né, que é com o Rick e a Michonne, e aí um episódio me chamou muita atenção, assim, me fez parar e refletir, né? Porque ele mostra perfeitamente como é que a gente procrastina na nossa vida, né? Então, era um episódio em que a Michonne tinha encontrado o Rick, e aí ele precisava tomar uma decisão se ele iria com ela pra casa ou se ele iria ficar onde ele estava. E ele tava com tanto medo, ele tava tão limitado nas crenças que colocaram na cabeça dele que ele não conseguia decidir o que ia fazer. Ele ficou ali se enrolando, se enrolando, se enrolando, a Michonne ali tentando fazer ele tomar uma decisão, né? E ele continuou se enrolando praticamente o episódio inteiro, até que chegou num ponto a Michonne falou: nós não vamos sair daqui até você não decidir o que você vai querer fazer. E aí, com essa tomada que ela fez pra ele, né, fez com que ele caísse na real e decidisse o que ele iria fazer, né? Então isso mostra muito como é que a gente faz isso na nossa vida. A gente sabe que a gente tem que fazer alguma coisa muito importante e a gente fica enrolando, enrolando. Ah, agora não dá. Ai, vamos ver depois.
e aí acaba que a gente não faz nada, a gente vive a nossa vida e acaba perdendo ela aí pelas nossas mãos, né? E essa história do Rick, né, ela é uma metáfora de como é que a gente faz isso na nossa vida, né? Muitas vezes a gente precisa aí do empurrãozinho emocional para enfrentar o que a gente está evitando, né? Um empurrãozinho para tomar uma decisão de mudar a nossa vida. E eu espero que esse vídeo ajude você com isso, né? E agora vamos aí para entender um pouquinho melhor do que é a procrastinação. A procrastinação, normalmente, ela é um ciclo, né? Ela tem um padrão certinho e que ela continua sempre acontecendo. Ela, na verdade, não é o que você é. Ela é um hábito que você tem. Você tem o hábito de procrastinar. E todo hábito, ele funciona com 3 passos. Então, o primeiro é quando a gente tem um gatilho. Então a gente tem um gatilho que nos obriga a fazer aquele hábito e no final a gente tem como se fosse uma recompensa. Então, qual que é o gatilho da procrastinação? O gatilho da procrastinação é o estresse. Você pode ver que toda atividade que você enrola para fazer é uma atividade que vai causar estresse na tua vida. É um e-mail de um chefe que você não está afim de responder, você não está afim de passar por aquele estresse. É alguma atividade nova que você está com medo de iniciar ela porque você não sabe como fazer. Então, a procrastinação, ela é disparada por alguma atividade que vai te causar estresse. E aí depois, quando o gatilho da procrastinação é disparado, você então o que você faz, né? Aquela ação que você tem o hábito de fazer, que é o quê? Fugir do que você devia fazer. Então, em vez de você, por exemplo, responder um e-mail lá do seu chefe, você pega ali o celular, dá uma olhadinha no Instagram, olha alguns vídeos, e aí você tem a tua recompensa, que é aquela dopamina rápida, né? Por isso que a procrastinação, ela funciona também na nossa vida, né? Porque ela evita a gente de passar pelo estresse, que é uma coisa que o nosso cérebro está sempre tentando nos proteger, né? De passar por dificuldades, por momentos difíceis. Então, ele desvia a gente disso. Você vai lá, faz outra coisa que ela te libera alguma coisa boa, que geralmente é uma dopamina, né? Por isso que é tão difícil quebrar o ciclo da procrastinação, né? Mas e aí, se o ciclo da procrastinação ele funciona tão bem, né? Por que a gente acaba se sentindo culpado depois? Então, logo depois que a gente procrastina, principalmente atividades que são de extrema importância a gente fazer, a gente acaba se sentindo culpado, porque a gente não fez. E aí acaba que aumenta a nossa ansiedade, aumenta o nosso estresse, depois de não fazer atividade, né? E aí isso também acaba se tornando um círculo vicioso, que aí você sente culpa, você acaba se estressando e você procrastina mais. Então você está sempre lidando com o estresse. Só que você, em vez de querer lidar com aquele estresse que você precisa lidar, que é de resolver o que precisa ser feito, você acaba contornando com a procrastinação e aí acaba que a sua ansiedade sempre aumenta, você acaba se sentindo pior e mais estressado. Por isso que você precisa parar com esse ciclo da procrastinação, porque aí você vai acabar sofrendo menos e vai se sentir menos ansioso, mais confortável com as situações. E aí, para te ajudar a quebrar com esse ciclo da procrastinação, né, eu tenho algumas dicas aí que eu utilizo, né, que elas me ajudam muito a entender quando eu tô querendo procrastinar e contornar essa procrastinação, né. Então, a primeira aí é você ter entendimento do porquê que você tem que fazer atividade e qual que é o propósito dessa atividade, né. A gente acaba procrastinando sempre que alguma atividade não faz sentido na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, quando você está no trabalho e o seu chefe pede para você fazer, sei lá, um relatório que você entende que não faz sentido nenhum fazer. O que você vai acabar fazendo? Vai procrastinar aquela atividade. Mas você precisa fazer porque é uma entrega do seu trabalho, né? Então, a gente acaba sempre procrastinando aquilo que não faz sentido para nossa vida. E isso de procrastinar não acontece só na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal, né? Quando você procrastina aí decisões que você tomou, mas que você não entende exatamente por que você quer, você tem que fazer aquilo, né? E aí eu vou pegar de novo o exemplo aí da atividade física, né? Que pra mim é um exemplo aí eu acho que serve para praticamente todo mundo, né? Que é, eu preciso fazer atividade física. Mas por que eu preciso fazer atividade física? Sei lá, talvez porque eu não tô me sentindo bem com o meu corpo. Então é um motivo muito grande, é
É um propósito grande que eu tenho que é, por exemplo, mudar o meu corpo. Ou então, eu quero fazer atividade física porque quando eu estiver lá velhinha, eu quero conseguir levantar e sentar numa cadeira sem precisar de ajuda. Então, quando você tem isso, esse propósito muito certo na tua cabeça, muito claro na tua cabeça, vai fazer com que você faça as ações de forma mais fácil, porque você sabe que se você fizer aquilo, você vai ter a recompensa lá no longo prazo. A segunda dica aí que eu vou dar pra vocês é uma regra que eu li num livro, né, que é o livro Deixe Pra Lá, que ele diz que é a regra dos 5 minutos, né? Então, quando você precisa fazer alguma coisa que você não tá afim de fazer, comece a fazer ela por no mínimo 5 minutos. E aí, quando passou esses 5 minutos, se você quiser parar de fazer atividade, você para. Mas como você já começou a fazer, você quebrou a tua inércia, normalmente o que acontece? Você continua fazendo, né, a atividade. E aí isso ajuda você a ter menos dificuldade de fazer as coisas que você está procrastinando, né? Terceiro ponto aí, que é muito importante para você evitar de procrastinar, e principalmente quando você tem muitas atividades para fazer durante o dia, que é ter uma rotina. Mas tem uma rotina que ela realmente caiba aí no seu dia, né? Então é muito importante você saber o que você vai fazer. Porque quando você sabe o que você vai fazer, você só vai fazendo ali. E aí quando você anota isso daí e você tem um espaço lá para dar um check, né, que você fez, isso te ajuda ainda mais ainda a querer fazer as coisas, né? Então monte essa rotina, só que monte uma rotina que ela seja cabível de fazer, que ela seja leve, que ela esteja de encontro com aquilo que você quer. E outra dica que eu dou aí para você montar essa rotina é de planejá-la em blocos, né? Porque aí vai deixar as atividades distribuídas durante o dia de forma melhor, né? Ele vai te dar uma previsibilidade do que você precisa fazer, e aí você fazendo isso diminui a tua ansiedade e também diminui aí a tua vontade de fugir daquilo que precisa ser feito, né? A quarta dica aí é não erre duas vezes. Então, você se propôs a ler todos os dias. E aí, no primeiro dia aí, você teve uma rotina muito agitada, acabou entrando coisas aí que não estavam aí previstas, né? E aí acaba que nesse primeiro dia você não lê. E aí o que você faz? Você chuta o balde, e aí passa a semana inteira e não lê, aí passa o próximo final de semana, e aí você inicia a próxima semana dizendo que, essa semana eu vou ler. Então o que você está fazendo dessa forma? Você está errando mais de uma vez na mesma coisa. Então não faça isso. Se num dia você errou, não conseguiu fazer atividade, não erre de novo no segundo dia. A gente precisa ter constância, só que a gente tem uma ideia muito errada de que a constância é o quê? É uma linha reta, né? De que a gente sempre precisa estar fazendo, precisa estar fazendo, precisa estar fazendo. Só que a nossa vida, ela não é estática, ela não é engessada. Ela tem coisas que elas não são previstas, tem coisas que acontecem que vão te tirar totalmente da tua rotina. Então, você precisa ter uma constância de que forma? Não fiz hoje, então amanhã eu vou fazer. No próximo dia eu vou fazer, no próximo dia eu vou fazer, e aí, por exemplo, lá no final da semana eu não consegui fazer, sei lá, meia hora que eu tinha proposto, então eu vou fazer pelo menos 10 minutos. Então a nossa constância, ela deve ser feita dessa forma, é uma coisa que você faz com muita frequência, mas que ela não é perfeita todos os dias. A quinta dica aí que eu dou é de você criar um ambiente vencedor, né? Um ambiente que ele te auxilia em você fazer aquilo que você se propôs a fazer. Vou dar aí o exemplo, então, de que você quer se alimentar melhor, consumir menos comida processada, né? Então, quando você for no mercado, em vez de você ir lá fazer uma compra normal, onde, sei lá, você compra salgadinho, você compra bolacha recheada, você compra várias dessas coisas aí totalmente industrializadas que a gente sabe que não faz tão bem pra gente, né? Você vai no mercado e diz, eu não vou comprar nada que for industrializado, eu vou comprar apenas frutas, verduras, legumes e carne, por exemplo. Quando você faz isso, você modula o teu ambiente. E quando o teu ambiente só tem aquilo que você quer ter, você não vai fugir, por exemplo, para comer industrializado, porque você não vai ter em casa. Então, quando a gente cria um ambiente que nos ajuda a praticar aquilo que a gente quer, facilita muito as nossas ações. E por fim, mude a sua mentalidade. Não tenha na sua cabeça, eu sou procrastinadora, eu trabalho bem sob pressão, né?
Mude e entenda que a procrastinação é como um hábito, que você acaba tendo ele ali todos os dias. Pense que você é alguém que consegue cumprir o que promete, mas comece a prometer para você e para os outros também coisas pequenas. Porque quando a gente promete coisas pequenas, a probabilidade de a gente fazer é maior. E quando a gente faz essas coisas pequenas, o nosso cérebro recebe uma resposta de que, ela consegue fazer. E aí o seu cérebro começa a acreditar na tua capacidade de fazer e também para de fazer você fugir das atividades, né? Te ajuda a parar de procrastinar. E você não precisa mudar tudo no dia de hoje. Você precisa tomar uma decisão consciente e precisa começar. Então, comece mesmo com medo, mesmo achando que você não vai conseguir fazer, mas comece devagar. Porque aos poucos, conforme você for conseguindo fazer, você vai se sentir muito bem consigo mesmo, né? Então, se esse vídeo fez você lembrar de alguma decisão que você vem adiando, escreve aqui nos comentários, né, qual é, que eu vou ler e responder. E se você quiser continuando comigo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Aqui a gente aprende a ser produtiva sem perder a leveza. E até mais, pessoal!